Olá pessoal, tá começando mais um episódio aqui no canal. Eu sou a arquiteta Amanda Breve e o tema de hoje é como se diferenciar da concorrência. Foi o tema mais votado da semana lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, é @pod.arq no YouTube, no Spotify ou onde você estiver nos ouvindo. Bom, eu poderia falar essa frase aqui: para se diferenciar da concorrência, você precisa apenas ser diferente. E o resto seria interpretação. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você. Eu realmente vou falar como ser uma empresa diferente, como ser uma pessoa diferente, como ser um empresário diferente. E tem muita coisa para falar, então hoje eu vou direto ao ponto. Para entender um pouco melhor sobre ser diferente, a gente tem que entender como é ser igual. Quando a gente se apresenta para uma pessoa, a primeira impressão que ela tem da gente vai ser nos comparar com pessoas parecidas, profissões parecidas que ela já viveu até o momento, que ela já teve uma experiência ou que alguém falou, que ela viu na internet. Então, se eu falar bem assim, prazer, meu nome é Amanda Breve, eu sou arquiteta, você já vai ter uma impressão de mim relacionada a todas as outras pessoas que você já conhece dentro dessa área, certo? E todo mundo faz isso por associação, eu já fiz isso, você já fez isso, nossos clientes fazem isso, nossos futuros clientes farão isso. Mas tá, então como se diferenciar? Bom, primeiro vou falar do básico aqui, que é uma obrigação, mas acredite, tem muita pessoa que não entende o que vende. Então, você precisa dominar o assunto, você precisa conhecer seu produto, você precisa conhecer o seu serviço, porque a pessoa tá comprando seu produto, tá comprando seu serviço, porque ela acredita que você entende muito do assunto. E você realmente precisa entender, você precisa orientar aquela pessoa da forma mais correta, claro, às vezes dando uma, 2, 3 opções de solução, mas você precisa ter firmeza naquilo que você fala, mostrar que você domina o assunto e não só o assunto, você precisa dominar os assuntos conectores. O que seriam esses assuntos conectores? Seriam assuntos ligados diretamente ao que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo aqui como se eu fosse um design. Bom, eu sei criar logos, eu sei mexer em programas, eu sei editar imagens, eu sei o que o meu cliente quer em relação a algo mais colorido, algo mais sério. Mas você sabe, por exemplo, a história das fontes? Você sabe da onde vieram as letras? Você já estudou o alfabeto, por exemplo, porque você mexe com letras todos os dias? Você já estudou tipografia? Você já estudou sobre cores? Você já estudou sobre psicologia das cores? Então, isso realmente é dominar o assunto. Você tem que estudar de verdade, se você quiser se tornar diferente. Não só o que todo mundo sabe. O que todo mundo sabe a gente encontra em qualquer lugar, em todos os Instagrams. Mas o que as pessoas não sabem, você provavelmente não vai encontrar diretamente no seu nicho. Você vai ter que sair um pouco fora da casinha para que você também não seja comparado ao estar dentro da caixinha da mente de outras pessoas. Então, se tire dentro dessa caixinha, explore o seu mercado, explore os pequenos detalhes, da onde eles vieram, da onde eles surgiram, estude história. Então, isso vai ser muito importante para você se tornar diferente. Por trás de uma empresa diferente, tem uma pessoa diferente. Não basta só, como eu falei, eu poderia falar aqui aquela frase que eu falei no começo, para você se diferenciar dos concorrentes, você precisa apenas ser diferente, mas para ser diferente, você precisa de muitas coisas. Bom, e o segundo tópico a gente vai falar sobre propósito. É muito bom ganhar dinheiro, é muito bom ter um lucro sobre alguma coisa, mas vai ter uma hora que, se você não estiver fazendo aquilo que seu coração bate, que seu coração vibra, você vai ser uma pessoa frustrada. Então é preciso ter propósito, esse propósito que todo mundo fala. O que é esse propósito que todo mundo fala? Como eu encontro ele, vocês já devem ter visto um monte de coach, um monte de pessoas falando sobre isso, e ele não é uma bobagem. O propósito geralmente vai estar associado a ajudar alguém. Então, como eu posso usar minhas habilidades e aquilo que eu gosto para ajudar alguém? Um dos exemplos que eu posso citar aqui, por muito tempo eu fiquei pensando, tá, como eu posso ajudar as pessoas com as minhas habilidades? Eu já sou arquiteta, eu já ajudo as pessoas a terem muitos sonhos, mas o que acontece além disso, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me comunicar,
e gostei muito de aprender, gostei muito de estudar as coisas por conta própria, assuntos aleatórios, assuntos conectores, como por exemplo a psicologia, que ela conecta muito com as pessoas, e as pessoas fazem parte do meu mercado diretamente. Então, um dos meus propósitos era compartilhar tudo isso que eu sei, e eu ainda sei pouquíssimas coisas. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei que eu preciso saber. Então, é aquele infinito, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei. Então, um dos meus propósitos é compartilhar tudo que eu aprendi até agora, e eu espero que isso sirva para mais gente. Então, dentro do meu propósito, eu até posso dizer para vocês que é aquilo que faz o seu coração bater mais forte, é aquilo que às vezes não vai fazer sentido nenhum, mas a finalidade é você estar ajudando alguém de alguma forma. Por exemplo, se eu fosse só arquiteta já bastaria, pois já estaria ajudando mais pessoas, mas eu creio que é muito mais que isso. E a finalidade é sempre a gente ajudar alguma coisa aqui na Terra. Eu acredito que ninguém veio a passeio aqui na Terra, então tá todo mundo se ajudando de alguma forma, e eu acho isso muito legal. Então, para mim, isso faz sentido, você descobrir o seu propósito. Mas também não precisa ficar enlouquecido se você não souber. Mas pense e reflita, que eu acho que você vai acabar descobrindo uma hora e vai fazer todo sentido para você. O terceiro tópico anotado aqui é a credibilidade. Então, não basta você saber um monte de coisa, não basta você estudar um monte de coisa, precisa parecer que você sabe um monte de coisa. Porque se a gente tá falando de mercado aqui, tá falando de concorrência, então eu creio que você que esteja me escutando, você tem uma empresa ou pensa em abrir uma empresa, né? Então não basta você saber, se você só souber, você vai vender para uma quantidade mínima de pessoas ou para pessoas muito interessadas e reconhecem o seu valor no conhecimento. Agora, se você não parecer que você sabe, se você não comunicar, se você não compartilhar, se você não ensinar o que você aprendeu, as pessoas não têm como saber, não tem como alguém entrar dentro da nossa cabeça e ver tudo que a gente sabe, o quanto a gente é bom. Então não basta a gente só ser bom, a gente tem que parecer bom. E eu não digo parecer só da forma de vestimenta ou bens materiais que a gente adquire, eu tô falando de comunicação. Lembra quando eu falei lá atrás sobre assuntos conectores? Então, comunicação é fundamental pra gente conseguir se expressar. Se você é bom falando, então fala. Se você é bom escrevendo, então escreve algum artigo, escreve um post, escreve algo que você possa se expressar. Se você é bom desenhando, então desenha, se expressa de uma forma que passe credibilidade. A credibilidade ela é muito importante para as vendas. Tem muita gente que não é bom o suficiente, você sabe que você é bem melhor que aquela pessoa, eu digo intelectualmente, eu tô falando também de produto, de serviço, mas aquela pessoa se comunica 1000 vezes melhor que você. Então, comunicação ela é fundamental para o crescimento da empresa e para ser uma empresa e ser uma pessoa diferente. E a gente pode achar que tem muita gente boa que faz isso, tem muita gente boa chegando no mercado que também faz isso, mas tem muita gente que também não sabe fazer isso. Você pode aprender e pegar a sua parcela que tem no mercado, se comunicar melhor com seus clientes, se comunicar melhor com seus fornecedores, entender sobre as pessoas. Escute o que as pessoas estão falando, pergunte. Toda pessoa que escuta alguma coisa verdadeiramente, ela sempre vai ter alguma coisa para perguntar. Isso é uma coisa que eu sempre vejo se a pessoa está prestando atenção ou não, porque a pessoa sempre vai ter alguma coisa para perguntar, porque sempre vai ficar uma dúvida no ar, ou nunca foi tudo exatamente explicado. Então, todo mundo tem alguma coisa a ensinar e aprender, então preste atenção nas pessoas, que isso já vai ser bem diferente também para você, isso vai te levar para um outro patamar de crescimento. Então, tudo que eu falei até agora, ele já é replicável para as redes sociais e para a gente colocar na prática. Então, a gente falou sobre dominar o assunto, a gente falou sobre fazer sentido, a gente falou sobre credibilidade e comunicação. E como que a gente faz tudo isso? Como a gente mostra que domina o assunto? Como eu falei, para as redes sociais você precisa gravar alguma coisa, você precisa explicar alguma coisa. Isso quando você se trata diretamente com o cliente, as redes sociais, elas são muito importantes hoje.
Ah, mas eu não quero fazer, dá muito trabalho, tenho preguiça, e eu preciso saber, e quem quiser que me ache, que me procure. Então tá bom, você não vai ser diferente, você não vai avançar no mercado. O mundo mudou, e a gente tem que estar prestando atenção nisso. Infelizmente ou felizmente, o mundo ele tá diferente e a gente precisa acompanhar o mercado para que a gente cresça com ele. E crescer, eu digo que você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você precisa ter os seguidores certos. Como a gente fala aqui, vou falar de timing também, por exemplo, quando tem essas músicas virais, alguma trend que você tem que ser muito rápido, por exemplo, quem grava conteúdo aqui vai saber do que eu tô falando. Se você não tem o timing certo, você perde as visualizações. Então, essas coisinhas, elas são importantes, elas são legais para te dar ali um up no perfil rapidamente? Sim, mas você precisa liderar esse movimento. O que que ninguém fez ainda que você pode fazer de post? O que que ninguém tá falando que você pode falar? Que 2 assuntos que ninguém fala, que você pode comentar? Tem um livro que eu gosto bastante, que ele se chama Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti, que ele fala assim, que uma brilhante ideia não é uma ideia que ninguém nunca inventou. Mas um bom negócio, uma brilhante ideia, é uma pessoa que pensa em 2 assuntos que ninguém nunca pensou em conectar. Então, isso sim é ser diferente. Aposto que todo mundo aqui já falou com alguma pessoa que só de falar, só de estar com essa pessoa, você já pensa assim, nossa, essa pessoa ela é muito diferente, eu quero ficar mais perto dela. Ou você já encontrou alguém na rede social que a pessoa te passa tão credibilidade. Você fala, nossa, como essa pessoa não tem milhões de seguidores? Como essa pessoa não tem um certo tipo de reconhecimento diferente, né? E isso te sirva de inspiração. Que realmente esteja no seu perfil quem está ali para te ouvir, quem está ali para comprar de você e que você faça conteúdo para essas pessoas e também para alcançar novas pessoas que tenham a ver com o seu conteúdo ou pessoas que querem aprender, pessoas que querem mudar. Isso não estava no script final, não era para eu falar sobre isso era tema de outro vídeo. Só que eu senti de falar sobre isso, então eu espero que faça sentido para alguém isso que eu estou falando. E agora o nosso podcast está chegando ao fim. E eu tenho certeza que você percebeu que você já é uma pessoa diferente, ou que você está se tornando uma pessoa diferente. Não basta só a gente querer ter uma empresa diferente e achar que ela vai do nada se diferenciar da concorrência se os donos dela não se diferenciarem. Então, deixa uma mensagem final aqui. O que você escuta, o que você vê, o que você lê, ele é relevante o tempo todo. Quando eu falo de espaços, quem já ouviu os outros episódios diz que sabe que eu falo que a gente tá em influência dos ambientes o tempo todo. Então, bobeira você não achar o que você tá vendo, o que você tá escutando, o que você tá lendo não vai influenciar você. Se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente do que a maioria da média faz. E isso também não estava no script, esse recado final, mas eu senti de falar, então acho que isso deve ser direcionado para alguém em algum momento que vai ouvir esse podcast. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você estiver no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like. E se você estiver no Spotify, não esqueça de curtir e deixar as estrelinhas. Um grande beijo e até o próximo episódio.